Olá, eu sou Samuel Leite e feliz ano novo! Neste primeiro episódio de janeiro, vamos falar sobre um tema de extrema importância para a saúde de todos. O assunto do Transformação Digital CBN desse sábado é saúde mental. Em janeiro, começa a campanha Janeiro Branco, para conscientizar sobre o autoconhecimento, com o mote que diz: quem cuida da mente, cuida da vida. Este é um tema fundamental, porque se a mente não está em ordem, o corpo também adoece. Para me ajudar a entender um pouco sobre como a tecnologia está mudando a forma como cuidamos de nós mesmos, eu convidei o psicólogo Rafael Cerqueira, que também é palestrante sobre saúde mental, autor do livro Toque, Sinta o Desespero e host do podcast Psicocast. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Transformação Digital CBN Campinas. Apresentação Samuel Leite. Muito obrigado pelo convite, Samuel. É uma honra estar aqui com vocês no Transformação Digital. Rafael, eu queria saber um pouquinho sobre a importância da campanha Janeiro Branco. Samuel, a campanha foi idealizada pelo Leonardo Abraão, psicólogo de Minas Gerais, e a campanha ela tem como objetivo mostrar a relevância de saúde mental para as nossas vidas. Eu acho que, acima de tudo, nesses últimos anos de campanha, explicar para as pessoas o que realmente é saúde mental, em que contexto está inserido nas nossas vidas. Sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, que mesmo não configurando um transtorno mental, uma doença, eles trazem sofrimento para as nossas vidas. E, infelizmente, por causa ou da correria do dia a dia, condições não muito legais de trabalho, desigualdade, desinformação, por aí vai, nós normatizamos e vamos adoecendo aos poucos. Como lidar com isso, né, de uma forma ou autônoma ou que meios procurar, que profissionais procurar para buscar ajuda, saúde mental, conscientizar outras instituições. Ela trabalha muito uma coisa que eu gosto de chamar de psicoeducação. Legal, muito bacana. Na verdade, eu queria até fazer uma breve contextualização para o nosso ouvinte, para tentar, de alguma forma, dividir o porquê que a gente está falando de um tema tão importante, evidentemente, como esse, mas porque esse tema está diretamente conectado com o nosso programa, que é um programa que se pauta por falar de tecnologia de alguma forma. Mas eu acho que você, Rafael, vai concordar comigo que tem isso absolutamente tudo a ver com tecnologia. Talvez por dois motivos prioritários. O primeiro é porque a tecnologia hoje em dia gerou uma sensação de agilidade ou ela aumentou muito fortemente esse sentimento de ansiedade que cada um de nós carrega, porque a gente está com aquela coisa a gente está sempre a um clique de distância do próximo movimento, né? A gente sempre carrega o mundo no nosso bolso, todo mundo pode de alguma forma interagir e se conectar com a gente a qualquer instante do dia. Então eu acho que esse é um dos motivos, e o outro motivo que eu acho que também faça sentido é porque também a tecnologia é uma forma de aproximar o paciente, enfim, de aproximar aquela pessoa que precisa de um acolhimento psicológico por meio de diversas ferramentas, né? Então fala-se muito hoje em dia sobre o uso do Skype e de aplicações semelhantes que podem também ser uma forma de aproximar paciente de profissional, né? De psicólogo, enfim, psicoterapeuta. Você concorda comigo? Quer dizer, de fato a tecnologia é hoje protagonista desse momento de ansiedade que a gente vive? Eu acho que a tecnologia, ela intensifica, né? Eu não acho correto, por exemplo, se a gente culpasse, né? Então, somos ansiosos por causa desse grande volume de informações, tecnologia, do mundo on demand, né? Você exemplificou de forma perfeita. Tudo estar a um clique de distância. A gente ter essa facilidade, ela vai nos educando a sentir as coisas cada vez mais rápido. E se elas não acontecem no mundo fora, né, das tecnologias, isso vai trazer ansiedade, né? Outro ponto também é que o nosso cérebro, ele não está, digamos assim, preparado para esse grande fluxo de informações, né? Da forma que a gente está consumindo hoje em dia. Então a gente consome informação a todo momento. Então quando a gente pega o feed de uma rede social, por exemplo, são muitas informações, muitas coisas acontecendo, e isso faz o nosso cérebro trabalhar com mais processos do que ele deveria. Então isso sim vai intensificar a ansiedade, e também pela questão da educação, né? A gente se educar a ter tudo a um clique de distância, quando na vida real a gente sabe que os processos não são assim. A nossa mente mesmo não é assim, ela tem ciclos, ela tem tempo para as coisas acontecerem, para a gente entender, né? É só ver, por exemplo, uma criança, né? O quanto ela demora para sair de pensamentos concretos,
né, quando a gente comenta algumas coisas e as crianças acham que é aquilo exatamente como a gente está falando, até o ponto que a criança ela entende que é um sentido figurado, né? Vou dar um exemplo bem bobinho assim, quando antigamente as pessoas falavam assim, chuta o balde, né? É como se fosse faça de qualquer jeito, ou um deixa pra lá, e a criança, ela, na cabeça dela, uma pessoa estava chutando um balde, né? E aí com o tempo, com a maturação, com as experiências, a gente entende o que é aquilo realmente. Hoje com a internet, a gente está se educando diferente. A gente está enganando o nosso cérebro que ele vai entender as coisas ao passo de um clique. E isso realmente contribui para agravar os sintomas de ansiedade que a gente tem do dia a dia. Perfeito, Rafael. Eu estava ouvindo você falar, eu me lembrei de uma expressão bastante interessante de uma pesquisadora francesa, não sei se você conhece, que chama infoobesidade, que é essa ideia de que a gente não consegue digerir todas as informações que a gente absorve ou que a gente é bombardeado ao longo do tempo, e essa infoobesidade, ou seja, essa necessidade quase que sobre-humana de ter que absorver e digerir todo o conhecimento, acaba gerando essa sensação de não conseguir vencer o dia de hoje, né? Sim. Outro agravante também é que as redes sociais, elas mostram um mundo que não necessariamente ele existe, um mundo que não necessariamente ele é real. As pessoas, elas se preparam, elas editam coisas para deixar ali. E as pessoas, elas tomam aquilo como uma verdade e se frustram por não estar ali também. Então você tem aí, por um lado, a questão de você receber mais informações do que você pode digerir, como você falou, que vai causar sintomas de ansiedade, e você também, por outro lado, tem a frustração que vai causar sintomas de depressão. Hoje mesmo eu estava vindo aqui para gravação e eu vi uma mulher ela fingindo que estava andando, mas ela estava parada, e uma pessoa tirando foto dela no meio de uma avenida, assim. Eu pensei, Deus. Nossa, ela poderia só estar andando para tirar essa foto, né? Como o mundo, né? O Bauman já dizia, como as coisas são voláteis, líquidas, elas são quase inexistentes no mundo da internet. Rafael, me diz uma coisa, eu queria voltar um pouco sobre o começo aqui do nosso papo, onde eu mencionei que a tecnologia também pode ser um instrumento, pode ser uma ferramenta para vocês profissionais. Como é que você percebe hoje o uso, por exemplo, de Skype, de Hangout, para poder fazer uma consulta? Você acha que ele funciona? Qual que é a sua percepção sobre isso? Reforçar que em vídeo, né, tudo que eu estiver explicando é uma terapia que ela funciona em vídeo, com vídeo e áudio. Ela simula, de certa forma, o ambiente de uma terapia presencial. Então ela continua, né, ela mantém aquele sigilo entre o paciente e o terapeuta, precisa que os dois estejam num local com privacidade, tanto de alguém olhando para essa pessoa, quanto alguém ouvindo o que ela está falando, uma conexão razoável de internet, né? Eu atendo online, eu trabalho com psicoterapia online e hoje com 4G eu consigo atender tranquilamente. Então, basicamente, a terapia online ela é uma simulação do ambiente terapêutico presencial. Ela não tem nada de específico, de especial que só possa acontecer online, digamos assim. Ela é justamente utilizar as ferramentas da tecnologia para facilitar a vida do paciente e do terapeuta. Transformação digital não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. Sua agência de propaganda já sabe disso? A Digitale mergulha no universo de cada cliente e trabalha na construção de ações estratégicas focadas em resultados. Dentro e fora da sua empresa, para o seu cliente ou para o seu colaborador, on e off. E por que não em ambos? Vamos conversar? Acesse o nosso site www.digitale.com.br. Perfeito. Você acha que, eu estava também te ouvindo aqui pensando em situações onde eventualmente o quadro clínico do paciente, vamos imaginar que ele esteja, sei lá, passando por uma grave crise e tenha dificuldade de se expressar ou tem ali alguma fobia, por exemplo, ele possa estar passando por uma situação onde ele tem dificuldade até de sair de casa. Você acha que esse atendimento online, o fato do paciente estar no seu ambiente mais confortável, pode também potencializar uma melhora no quadro clínico dele, uma vez que ele vai se permitir conversar com outra pessoa? Sim. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que assim, existem várias formas de se pensar o comportamento humano, várias formas de se pensar a psicologia, e existem alguns profissionais que eles trazem algumas restrições para o trabalho online. Então, por exemplo, você falou sobre a fobia. Vamos supor que eu vou atender uma pessoa com fobia social. Alguns profissionais, eles
eles vão trazer uma argumentação que justamente a terapia presencial seria ideal para essa pessoa, porque ela precisa se desenvolver. Eu sou contra esse tipo de pensamento, porque se já é doloroso para a pessoa se imaginar, né, essas fobias, os transtornos de ansiedade, eles trabalham muito no campo imaginativo. E não é porque a imaginação, porque não dói. Então a pessoa se imagina conversando com outras, já é muito difícil. Então por que não quebrar essa primeira barreira online com a pessoa, num ambiente seguro, confortável, na casa dela, com um profissional que de preferência ela conheça de alguma forma específica, ou por uma indicação, ou procurando no próprio conselho, ou seguindo esse profissional em algum lugar assim, né, não seja um total desconhecido, e que ela possa, aos poucos, com as técnicas da psicologia, ela ir quebrando essas barreiras. Né? Eu acredito que nesses casos, a terapia online ela se destaca. E também quando a gente fala de mobilidade. Tem pessoas, por exemplo, brasileiros que moram em países estrangeiros. Tem algumas pesquisas que indicam que é muito importante você fazer a terapia na sua língua, na sua própria língua, por mais que você tenha fluência, porque alguns trejeitos, algumas expressões, para aquele fundamental entendimento da sua questão, precisa que alguém entenda perfeitamente o que você está falando. Então, poxa, tem um brasileiro morando na Irlanda, fazendo um trabalho lá de 1 ano. Ele vai interromper a terapia dele? Então a terapia online ela se destaca aí, ou uma pessoa que se machucou, ou pais que acabaram de ter filhos, né? Eu já tenho, todos os casos que eu estou citando, eu já atendi de alguma forma no ambiente terapêutico online, né? Um pai ou uma mãe que acabou de ter um filho, e aí por causa de imunidade, as questões, né, de você cuidar de um filho é muito complicado mesmo. Então, poxa, vamos fazer esse tempo da terapia online, por que não? Perfeito, faz muito sentido. Quando a gente estava preparando a pauta aqui, eu me deparei com uma coisa interessante, que existe, enfim, um termo técnico, até explicando um pouco para a nossa audiência, que é a gamification, a gamificação, né, que é você criar mecanismos de recompensa para que as pessoas possam executar tarefas. Isso ou seja, uma técnica de estímulo. Isso é muito comum hoje em dia em ambientes corporativos, então você de alguma forma estimula que o colaborador consiga cumprir uma meta. Existem hoje já inícios de estudos de aplicação de gamificação focado em saúde mental, ou seja, aplicativos que estimulam as pessoas e dão micro-recompensas, como eu mencionei, dentro, digamos, desse ambiente de saúde mental. Como é que funciona isso, Rafael? A gente fala de saúde mental, ela envolve vários aspectos da nossa vida. Então, tudo que envolve o nosso comportamento, o nosso pensar, o nosso agir, é saúde mental. Esses aplicativos, então, eles não conseguem, né, em sua grande maioria, abranger todos esses aspectos do comportamento. Então, eles vão, de alguma forma, focar em algum tipo de comportamento. Vou dar alguns exemplos. Vamos supor que você tem problemas com ansiedade e a gente sabe, né, por alguns estudos, que a meditação e respiração, algumas técnicas de relaxamento corporal, elas auxiliam como se fosse um joguinho de você acompanhar a respiração junto com o aplicativo, ou tanto tempo de meditação que você passa junto com ele. Então essa, por exemplo, é uma forma de se trabalhar a tecnologia e um aplicativo para ansiedade. Nós temos também alguns aplicativos de organização, né? A gente sabe que a organização ela é um processo mental, né? É um tipo de comportamento que nós temos, e tem vários aplicativos que vão nos dando recompensas quanto mais a gente se organiza, ou, por exemplo, tem muitos aplicativos que nos ajudam a nos afastar um pouco de redes sociais, então eles também trazem alguns tipos de recompensa em relação ao quanto nós ficamos um pouco longe do celular. E também tem alguns aplicativos que trabalham muito específico a questão da saúde mental, do sofrimento. Então a pessoa sofrendo por sintomas de depressão, sofrendo por sintomas de ansiedade, mas a pessoa que está no sofrimento, existem alguns aplicativos que eles tentam, de alguma forma, dar uma dica, trazer uma instrução, só que aí eu acho que é muito delicado, muito mesmo, porque aquela informação, por mais bem escrita e trabalhada que ela está ali, se a pessoa ela não tem digamos assim, uma consultoria, uma mentoria de um outro profissional observando, ela pode ter uma má interpretação, ou aquele conteúdo não se adapta à realidade da pessoa, porque o psicólogo ele sabe fazer essa adaptação, e aí a pessoa cria uma frustração.
Então o aplicativo que deveria estar ajudando está frustrando a pessoa, na medida que ela está olhando para aquilo, tentando e não está dando certo. Então eu acho que a tecnologia, ela, com esses aplicativos de gamificação, ajuda, é muito legal, é gostoso da pessoa fazer, né? Eu trabalho com algumas coisas de gamificação dentro da terapia online também, só que eu acho que algumas coisas tem que tomar muito cuidado, né? Tem até aplicativos, por exemplo, que a pessoa ela conversa com uma inteligência artificial ou conversa com um desconhecido. E assim, para as pessoas que nunca participaram de um processo terapêutico, ou elas não conhecem o que é a psicologia, não é só uma conversa, sabe? O acolhimento, as técnicas, elas vão muito além disso. Precisa de uma carga de especificidades do comportamento humano para você compreender o que é um sofrer por um término de namoro, o que é estar estressado por um trabalho. Então tem que tomar bastante cuidado. Mas sim, ajuda, e eu sou totalmente a favor que continuem as pesquisas e o desenvolvimento dentro da gamificação dos aplicativos para a saúde mental. É isso aí. Moedinhas virtuais sempre ajudam a gente, né? Sim. Tem um aplicativo que você planta uma árvore e você vê a árvore crescendo, as espécies, não me dá moeda, mas me dá árvores e eu fico feliz com isso. Boa, é mais sustentável, é mais... Muito bem. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, mas um pouco baseada na tua reflexão, que foi um estudo recente que eu li, mais ou menos em conta que a gente tem aproximadamente, se bem me lembro, algo em torno de 300 milhões de pessoas que sofrem de depressão no mundo, e algo em torno de 5 a 6% da população brasileira também sofre desse mal. Esse estudo, ele dava conta de que existiam, é um estudo de Stanford, que existiam já pesquisadores desenvolvendo os chatbots. Como é que você vê, por exemplo, o uso de chatbots, de mecanismos de inteligência artificial para tratar não só depressão, mas para tratar questões relacionadas à saúde mental? Se você educa a inteligência artificial a ter respostas éticas, né, e algumas orientações que são fundamentais nesses momentos, eu sou totalmente a favor, porque vamos ser honestos, né? Quando nós temos um problema, uma dor de barriga, a gente vai lá no Google e procura. Então, essas pessoas, nesse ponto de sofrimento, elas também vão buscar algum tipo de ferramenta online. Ter uma ferramenta de inteligência artificial que saiba lidar minimamente com isso é excelente. Eu vou dar alguns exemplos. Uma pessoa, quando ela está em ideação suicida, né? A ideação suicida é quando ela está pensando em se matar. Essa pessoa, ela precisa procurar um psicólogo, ela precisa de um trabalho terapêutico e ela também precisa de um psiquiatra, né? Provavelmente por um tratamento medicamentoso. Então isso é ético e essa é a conduta que um profissional tem que ter. Então, se um chatbot ele consegue trazer essas instruções para a pessoa acolher a dor dela, ok. Se ela, de alguma forma, ir trabalhando, tentar trabalhar de forma terapêutica com a pessoa, eu acho que, assim, é possível. Só que é um estudo tão complicado, tão complexo, que isso tem que tomar um cuidado surreal, assim. Faz sentido, porque a gente tá falando sobre acolhimento, empatia e essas coisas todas, em tese, são bem distantes ainda, por enquanto, da inteligência artificial, né? E aí, aquele velho paradoxo que ok, não consigo responder, ser humano me ajuda aí, porque eu, como máquina, não consigo mais tratar esse caso aqui. Rafael, a gente está caminhando um pouquinho para o final aqui já do nosso papo, mas eu queria te perguntar um pouquinho sobre quando a gente percebe dentro de casa, enfim, com amigos que estão passando por algum sofrimento, algum problema emocional, que dica que a gente tem, que você pode dar para acolher ou para poder ajudar essas pessoas? Acho que a coisa mais importante no acolhimento é entender que acolhimento não é aconselhamento. Então, acolher é aceitar a dor do outro, como ela está vindo, e a gente tenta fazer o exercício de empatia. Eu digo tentar porque vamos supor que um amigo de vocês, né, que estão ouvindo, fala assim pra vocês, às vezes eu quero sumir, eu quero desaparecer. Aquele sentimento dentro da pessoa, ele é real, e ele dói muito, né? A pessoa, ela quer, na verdade, ela quer matar uma dor que está dentro dela. E ela naquele momento, ela só vê a forma se matando. Né? Por isso que ela acaba dizendo essas palavras. Você negar o sentimento das pessoas é errado. Então, acolher é aceitar o que a pessoa está te trazendo. Óbvio que você não vai apoiar, você não vai concordar. Acolher é aceitar. É muito diferente de você tentar trazer
um conselho, ai meu Deus, o que eu devo falar para essa pessoa? Primeiro acolhe ela. O acolhimento, ele parte de olha, eu estou aqui, eu tô te ouvindo, e da forma que você tá falando, eu acredito que dói o que você tá, do jeito que você está dizendo. Porque é muito difícil para essas pessoas compartilhar algumas dores, porque às vezes parece tão, ao mesmo tempo que é grave e é ridículo na cabeça delas. E elas acham que vai ser julgadas, né? Principalmente quando a pessoa fala assim, eu quero desaparecer. Alguém fala assim, não fala isso. Pronto, você acaba de tirar a validade do sentimento daquela pessoa. Pensa você com uma dor de cabeça muito forte, você chega no médico e fala assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, e ele fala assim, não tá nada. É muito chato isso. Então, acolhimento é aceitar. O segundo passo, depois do acolhimento, é fazer com que essa pessoa busque um profissional. Então, ajude ela a buscar um profissional, ou pesquisando, né, pedindo para as pessoas assim, se tem um psicólogo de confiança, um psiquiatra, um médico, um profissional que possa conduzir. Infelizmente, nós, como amigos, nós somos muito limitados, sabe? O acolhimento, ele já faz, assim, muita coisa. É bom ter alguém disponível para nos ouvir, só que a busca pelo profissional, ela é essencial nessas horas. Rafael, a gente é colega de podcast, não é isso? Você também tem o seu podcast. Queria que você passasse para a nossa audiência aí um pouquinho sobre o teu programa, como é que ele funciona, como é que a gente pode acompanhar os seus episódios, enfim, divide com a gente aí um pouquinho os seus links. Sim. Eu sou host e coordeno o Psicocast. Se você procurar no Spotify por Psicocast, pode achar a gente lá. É um podcast sobre psicologia e nós lá tentamos trazer a psicologia de uma forma didática. O que é essa forma didática? Tanto para alguém que está estudando e precisa dessas informações, ao mesmo tempo aquela pessoa que é totalmente leiga e ela quer entender o que é o comportamento humano, né? O Psicocast, ele surgiu da minha vontade de mostrar para as pessoas o que realmente é psicologia. Então a gente vê alguns livros que falam, sei lá, se você pisca o olho direito e coça a cabeça, quer dizer que você gosta de lasanha. Gente, isso não é psicologia. E existem alguns outros termos que são difíceis de entender, né? Se você procura alguma coisa de Freud, aí você vai lá e lê assim, que tem a fase oral, essas coisas. Nossa, é super confuso. Então, nós tentamos mostrar as coisas da psicologia de uma forma mais fácil, mais agradável e principalmente mais descontraída, mais divertida. Lá o podcast todo dia é festa e piada. Rafael, muito obrigado pelo teu tempo, foi um prazer conversar contigo e que tenhamos aí um janeiro branco de paz, né, e principalmente de autoconhecimento. Sim. A campanha a cada ano tá crescendo cada vez mais e tudo que os ouvintes verem assim sobre a campanha, sabe, gente? Ajuda a compartilhar, indica para os seus amigos, ajudem a essa informação chegar cada vez mais longe. Valeu, Rafael, muito obrigado pelo seu tempo, até uma próxima oportunidade. Samuel, muito obrigado pelo convite, foi um prazer falar sobre isso. Tecnologia e psicologia são coisas que eu amo demais. Muito obrigado. Bom, e esse foi o Transformação Digital CBN de hoje. Eu gostaria mais uma vez de desejar um feliz ano novo para todo mundo que está ouvindo e que a gente possa estar cada vez mais juntos e conectados, não só aqui na rádio, mas também no Spotify, no Transformação Digital CBN. Você também me encontra nas redes sociais, no @SamuelLeite, eu estou lá no Twitter, e no Instagram. Então vai ser sempre um prazer trocar e dividir informações, notícias e conversar com vocês por lá também. Um excelente início de final de semana para vocês, início de ano, por que não? E um grande almoço aí e até o próximo sábado.